tarde, pessoal. Hoje a gente vai continuar o capítulo 6 de gramática, certo? Na aula passada a gente corrigiu, né, um pouco das atividades referentes a ele. Agora a gente vai estar continuando o conteúdo. É necessário que vocês estudem, tá? Assistam a aula mais de uma vez, porque é um assunto bastante complexo. Ele não é difícil. Ele é um assunto muito fácil, mas tem que ter muita atenção. Então, para isso, eu aconselho vocês, né, assistirem às aulas 2, 3 vezes, se for necessário. Apenas uma vez, talvez vocês possam não conseguir compreender ou assimilar todo o conteúdo, certo? Então, vamos aqui. A gente, na aula passada, a gente foi até sobre as formas do verbo, né? As formas nominais. A gente estudou no capítulo, na primeira parte do capítulo, que essas formas nominais são verbos no infinitivo, que é aqueles que terminam com AR, ER, IR ou OR, particípio, terminados em ado, ada, ido e ida, e pode ser seguidos por S, e no gerúndio, que são aqueles que terminam em NDO, certo? Então, hoje a gente vai estar dando ênfase, né? Vai estar destacando o particípio e o gerúndio. Só que eu resolvi voltar um pouco no infinitivo para que vocês recordem, né? Se recordem o que são esses verbos. São aqueles que eles apresentam a sua forma original, entendeu? A forma como ele é. Por exemplo, o verbo amar, a forma original dele, né? Aí se eu falo amando, aí já vai ter lá as flexões, mas a forma original é, né, amar. Essa forma do infinitivo é o nome do verbo e expressa a ideia transmitida por ele. Nessa forma, né, esses verbos, eles têm as terminações AR, como ali, ó, brincar, ER, vender, IR, partir, e terminados em OR, compor, certo? E tem muitos outros verbos com essas terminações. Aqui é só para vocês verem, tá? Presenciar um pouquinho. Então, a gente vai hoje, partindo de hoje, para o particípio, tá? Esses verbos no particípio, ele indica algo que já aconteceu. Pode ser uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, mas que já acabou. Esses verbos, eles são marcados principalmente pelas terminações ado, ada, ido e ida, podendo ou não ser seguidos de S. Vamos ver aqui os exemplos. Nos últimos dias, nenhum novo caso da doença havia surgido. Nós temos aqui, ó, o verbo principal surgido, né? Ele está no particípio. Esse particípio aqui, esse surgido aqui é o particípio do verbo surgir. Surgir aqui seria a forma original, o infinitivo dele mesmo, certo? Outra coisa interessante também para analisar, nós temos aqui uma locução verbal. Tá vendo aqui, ó, o verbo auxiliar e o verbo principal, certo? O segundo exemplo diz: John havia realizado seu sonho de competir com um amigo. Ó, realizado aqui, ó, ele é o particípio, né, do verbo realizar. Temos também aqui, né, lógico, uma locução verbal. Aqui o verbo auxiliar e o verbo principal. O terceiro exemplo aqui, a viagem interplanetária foi registrada em um caderno, tá? A viagem, ela é um substantivo feminino no singular. Registrada, participativo, né? O particípio do verbo registrar, tá bom? Ó, a terminação aqui, ó, ada. E o quarto exemplo tem: os iates ficavam amarrados. Iates aqui é um substantivo masculino que está no plural. E amarrados aqui é o particípio do verbo amarrar, tá? Lembrando aqui, ó, o amarrar, o registrar, o realizar seria a forma original do verbo, né? O verbo no infinitivo. Então, esses aqui são
Os particípios são aquela flexão que o verbo faz, tá bom? Aí ele diz assim, ó, observe que nos exemplos 3 e 4, os verbos no particípio, eles concordam com o substantivo aos quais eles se relacionam. Por exemplo, aqui, ó, viagem, a viagem. Aqui é um substantivo feminino que está no singular. E aqui, ó, registrado, esse verbo aqui também ele está concordando, ele também está no feminino. Hiato, substantivo masculino no plural. E amarrados também está no masculino e no plural. A gente pode perceber que o substantivo dessas frases, eles estão concordando com esses verbos aqui. E isso acontece por quê? Porque esses verbos aí no particípio, eles estão assumindo a função de adjetivo. Por quê? Porque eles estão caracterizando o substantivo, entendeu? A viagem interplanetária foi registrada em um caderno, né? Esse registrado aqui, ele está caracterizando a viagem. Os iates ficavam amarrados. Esse amarrado aqui, ele está também caracterizando o substantivo, né? Iates. Então, isso acontece porque esses verbos do particípio estão assumindo a função de adjetivo, tá bom? O particípio, que esses verbos terminados em ado, ido, tá? Com valor adjetivo, também pode aparecer sem o verbo auxiliar da locução verbal, como acontece no exemplo a seguir. Voltando aqui o slide, ó, vamos voltar aqui. Eu mostrei para vocês que em todas essas frases nós temos aqui uma locução verbal, porque eu tenho o verbo auxiliar e o verbo principal. Havia e surgido, né? Ó, aqui também havia e realizado, havia aqui auxiliar, realizado principal. Aqui, ó, foi um verbo auxiliar, registrado um verbo principal. Aqui também no 4, ficava um verbo auxiliar e amarrados o verbo principal. Então, ele diz que o particípio com valor de adjetivo, nem sempre ele vai vir com o verbo auxiliar. Nem sempre vai ter essa locução verbal. Às vezes, vai vir apenas o verbo principal, igual a gente vai ver no exemplo a seguir. Podemos visualizar todas as mensagens enviadas pela diretora da escola. Nós temos aqui mensagem, substantivo feminino plural, tá? E aqui, ó, depois de mensagem, a gente era para ter o verbo auxiliar, né? No caso. Só que aqui não tem, mas de qualquer forma não mudou em nada o sentido da frase, tá bom? Então, aqui, ó, a gente tem enviados, particípio do verbo enviar. Nem sempre vai ter o quê? Uma locução verbal, tá bom? No particípio, nem sempre. Próximo. Há casos de verbos que possuem particípios irregulares. Os particípios regulares, pessoais, são aqueles que têm as terminações ado, ada, ido e ida. Esses são particípios regulares. Só que vão ter verbos que os particípios são irregulares. Eles não vão ter essa terminação. Exemplo aqui. Raquel tinha escrito a carta para sua melhor amiga. Esse escrito aqui, ele também é um particípio, né? Um particípio irregular do verbo escrever. Outro exemplo. Era domingo e o shopping estava aberto. Temos também aqui, ó, aberto, particípio irregular do verbo abrir. Ele não tem aquelas terminaçõezinhas, certo? Então, é irregular. Alguns verbos, eles podem possuir as duas formas do particípio. Eles podem ser regular, eles podem ter essa terminação ido, né? Ido, ado, igual eu expliquei, ou podem ser irregulares, daquela outra forminha. Como eu vou saber quando usar um ou outro? Então, para isso, eu tenho que ficar atento a essa regrinha aqui. E também, outra coisa interessante é que se você for usar
No lugar, se você for usá-los trocados, pela concordância da palavra, da frase, você vai perceber que não está certo. A gente vai ver aqui, ó. Por exemplo, quando o verbo auxiliar, o que vier acompanhando o verbo principal, for ter ou haver, igual no exemplo aqui, ó, eu vou usar o particípio regular. Por exemplo, amanhã John terá aceitado o desafio. Tá vendo que o verbo aqui, ó, terá é do verbo ter. Quando o verbo auxiliar que vier antes do principal for do ter ou haver dessas famílias, eu vou usar o particípio regular, com aquelas terminações, ido, ado. Imagine se eu falo assim, amanhã John terá aceito, entendeu? O desafio. Ficaria meio assim, né, sem sentido, né? Ficaria um pouco incoerente. Amanhã John terá aceito, não tem como. Então aí você já percebe que pela própria concordância já não dá certo, tá? E a outra regra diz: quando o verbo auxiliar da locução verbal for ser ou estar, usa-se o particípio irregular. Exemplo: amanhã o desafio será aceito por John. Ó, o será aqui, ó, é o verbinho ser. Quando o verbo auxiliar que vier antes do principal for o ser ou for o estar, então eu vou utilizar o particípio irregular. Imagine se eu falo assim: amanhã o desafio será aceitado por John. Não fica incoerente? A gente percebe que não dá certo, que não combina, né? Que está errado. Mas o passo principal para você entender essa regrinha é só estudar bastante, focar nelas duas, tá bom? É muito simples, é tranquilo, ok? Então vamos aqui para o gerúndio. O gerúndio indica a continuidade de uma ação e também a circunstância em que outra ação acontece. O gerúndio é formado, né, os verbos são formados pela terminação NDO e pode funcionar como adjetivo ou advérbio. Lembrando que lá no livro de vocês tem mais exemplos, tá? A gente colocou só um exemplo de cada, mas lá tem muito mais que vai ajudar vocês ainda mais a assimilar o conteúdo, certo? Então, voltando aqui para o gerúndio, eles têm a terminação NDO e pode funcionar como adjetivo ou advérbio. Exemplo aqui, ó. Os alunos saíram da aula sabendo todo o conteúdo, entendeu? Sabendo, nós temos a terminação NDO, a gente já sabe que esse verbo aqui, ele está no gerúndio. Quando o verbo está com essa terminação, ele está no gerúndio. E aqui, a gente tem o quê? Esse verbo, ele está assumindo a função de um advérbio. Por quê? Os alunos saíram da aula sabendo. Sabendo seria o quê? A função de um advérbio de modo, que foi o modo, a forma como os alunos saíram da aula. Próximo. Gosto de ouvir pessoas cantando. Esse cantando aqui também, ó, a terminação, eu já sei que é um verbo no gerúndio. E eu sei também que ele tem o valor de adjetivo porque ele está caracterizando as pessoas, entendeu? Dando uma característica de como as pessoas, né, de como gostam de ouvir. Próximo. Até aqui tudo bem, né, pessoal? O assunto é muito fácil, é muito tranquilo. Agora eu aconselho assistir a aula 2, 3 vezes, tá bom? Para você pegar mesmo e na hora que estiver assistindo, fazer um rascunhozinho, vai anotando alguma coisa. Agora, vamos ver sobre a classificação quanto à conjugação. Na língua portuguesa, os verbos organizam-se em 3 grandes grupos ou conjugações, identificadas por suas formas no infinitivo. Lembrando que o infinitivo é a forma comum do verbo, né? E eles possuem primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Na primeira conjugação, os verbos são terminados em AR. Por exemplo, cantar, amar, brincar, né? Segunda conjugação, os verbos terminados em ER ou OR. Vender, comer, prender, né? OR, compor, depor.
E na terceira conjugação, verbos terminados em IR. Vestir, partir, certo? Classificação quanto à regularidade. Os verbos quanto à flexão pode ser regular ou irregular. Regular é o verbo cuja flexão segue um modelo de conjugação, chamado de paradigma, e não sofre mudanças em seu radical. Ou seja, os verbos regulares, o radical é o quê? É a parte responsável pelo significado essencial da palavra. Olha aqui o exemplo. O verbo falar. Em todas as conjugações aqui, ó, em todas as famílias aqui, ó. Eu falo, tu falas, ele fala ou ela, nós falamos, vós falais, eles ou elas falam. Esse aqui de vermelho eu tenho o radical, a parte principal da palavra do verbo falar. A partir desse L para cá é que eu vou ter o que? As flexões, né? Falando, falar, entendeu? Aí vai indo. Você vê que todos os radicais são iguais em todas as casas, né? Em todas as pessoas, ó. Todos são iguais. Quando eu tenho todos esses radicais iguais, eu falo que o verbo é regular, certo? Os irregulares é aquele verbo que sofre mudanças em seu radical em algumas formas, diferenciando-se um pouco do modelo ao qual pertence. Por exemplo, o verbo fazer. Prestem atenção aqui, ó. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. A parte que está de vermelho aqui é o radical do verbo. Vocês perceberam que aqui na primeira pessoa do singular o radical é diferente? A gente tem FAC cedilha. E o restante, né, continua o mesmo. Só que só por ter essa diferença aqui, por o radical não ser igual em todos, né, em todas as pessoas, então eu digo que eu tenho um verbo irregular. Os verbos irregulares são aqueles que o radical diferencia. Pode ser nenhuma, pode ser em duas. Ah, mas acontece só nenhuma, não. Pode acontecer em mais de uma, pode acontecer em duas, né, pessoas, no eu, no tu, pode ter essa diferença. Se teve qualquer diferença, entendeu? Qualquer diferença, se ele não seguiu o mesmo padrão, o radical não continuou o mesmo em todas as pessoas, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles. Então eu tenho verbo irregular, certo, pessoal? Pois é, gente. Esse assunto ele é muito bom, muito tranquilo, tá bom? Agora estudem bastante, eu quero que vocês assistam a aula 2 vezes ou 3 vezes, é um conselho mesmo, para que vocês consigam assimilar melhor o conteúdo, porque ele é um pouco complexo, tá bom? Ele é diferente de pronome. O pronome é bem mais light, mais tranquilo. Esse não. Quando a gente fala de verbo, né, ele exige, né, uma atenção maior e ele exige que você estude mais. Ele não é mais difícil. É um assunto ótimo, mas que precisa ter uma atenção especial, tá bom? Então, vocês vão responder essas atividades da página 16, 17, 18 e 19, certo? E vão me entregar, eu vou postar no grupo a data para vocês estarem me entregando, tá bom? Talvez de hoje a 8 dias, na próxima segunda-feira, certo? Então, fica certo assim, na próxima segunda-feira, vocês entregam essas atividades, tá bom? Tchau, tchau e um abraço.